Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum. O programa de hoje aborda um tema sempre polêmico e delicado: o estupro em menores. Há um dado alarmante sobre esse mal. 4% dos alunos do 9º ano escolar dizem já ter sido estuprados. Aí incluídos meninos e meninas. O dado foi divulgado pelo IBGE com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PENSE. Foi feita a pergunta: alguma vez na vida você foi forçado ou forçada a ter relação sexual? O maior índice de alunos violentados está em Roraima, seguido de Mato Grosso, tanto em escola pública quanto em particular. Foram citados como principais abusadores, namorado ou ex-namorado, amigos e familiares, incluindo-se aí pai, mãe, padrasto ou madrasta. Como vimos, até mesmo os parentes mais próximos podem representar uma ameaça. Estão aqui no estúdio o psiquiatra e doutor em Ciências da Saúde, Rafael Boechat, e a advogada especialista e mestre em Bioética e Saúde Pública, Thaís Meirelles de Souza Maia. Obrigado por estarem aqui no fórum com a gente. Se o perigo mora tão próximo, como fazer para defender as crianças? Essa colocação é muito importante porque os estudos mostram que realmente a grande maioria dos agressores são pessoas próximas. Então, sabendo disso, nós temos que estabelecer formas de identificação através da reação da criança, que existem. E isso, o meio mais fácil é capacitar professores e pessoas que têm contato com as crianças para identificar. A criança não usa sempre uma linguagem verbal para falar da agressão. Muitas vezes ela usa uma linguagem de símbolos, desenhos, faz muito desenho, jogos, brincadeiras. Então, o professor tem que estar atento a isso. E outra linguagem que ela tem é corporal, é de isolamento, é de não querer interagir, ao contrário das outras crianças. E há uma identificação mais fácil na escola, no ambiente escolar, do que em casa, nesse caso? É porque no ambiente familiar a criança pode não se manifestar talvez por medo mesmo. Na escola, talvez ela se solte com as atividades lúdicas que a gente fala, né, com esses jogos, desenhos. Um bom professor atento, ele pode perceber. Agora aí, doutor, o crime já aconteceu. Como identificar o agressor? É difícil, mas é importante, mesmo o crime já tendo acontecido, que se identifique, porque isso tende a ser repetitivo. Uma das principais características do estuprador é que ele comete repetitivamente esse ato. Então, tem que se identificar. Agora, identificar o perfil do estuprador é algo bastante difícil, né? É uma questão bastante delicada, porque, a princípio, podem ser pessoas do nosso convívio como qualquer um de nós. Ele não necessariamente tem um perfil específico. Tá? Então, isso não é fácil realmente. É uma tarefa que não é fácil. A nossa legislação é elaborada de uma forma a coibir, de uma maneira bem incisiva, a prática da pedofilia? A gente tem hoje o Código Penal, né, prevê como crime o estupro de vulnerável. E também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem cada vez mais coibindo, né? Então, em 2008, tivemos uma lei que veio com a intenção de promover, assim, grande repressão mesmo, a questão da pornografia infantil, de venda, de armazenamento. Então, a gente vê o Estado realmente se mobilizando, só que é muito complicado. Como a gente viu nessa pesquisa, esses atos acontecem dentro de casa. Então, a criança ela se sente muito ameaçada, né? Ela fica muito sem saber com quem contar e como fazer. E essa questão mesmo de capacitação das pessoas que estão ali em contato com a criança, fora desse ambiente, podem... essa é uma iniciativa que pode vir a melhorar esses números, né? Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê justamente o afastamento de casa, do lar, quando se percebe que o agressor de abuso sexual é justamente algum familiar. Costuma ser célere nessa ação. É colocado como uma medida cautelar, ou seja, para ser feita logo, né? Antes mesmo, assim, de todo o processo, do inquérito virar ação penal. Então, uma medida para ser feita de imediato. Nós estamos falando de 4,3%, mas isso significa, em números absolutos, 2.600.000 jovens. E a gente tem que pensar que deve haver uma subnotificação aí. Normalmente, nesses casos, mais cedo ou mais tarde, a pessoa sempre acaba expressando que foi estuprada, ou isso pode ser algo que ela consiga jogar numa caixa e levar para a vida inteira sem que nunca as pessoas fiquem sabendo?
Pode acontecer, sim, da pessoa não verbalizar isso para ninguém ou verbalizar numa fase já avançada da vida. O problema é que, na grande maioria dos casos, há repercussão, sim, na idade adulta da vítima de estupro. Tem vários comprometimentos, dificuldades de relação, socialização, dificuldade do próprio ato sexual. Existem casos descritos da mulher que desenvolve um quadro que chama vaginismo, quando ela é vítima de estupro. Vaginismo é a dificuldade da relação sexual por contração da musculatura da vagina que impossibilita a penetração do pênis. Isso em mulheres adultas, tem estudos que mostram que a maioria que apresenta esse quadro foi vítima de violência, de estupro ou na infância ou na adolescência. E além, obviamente, das repercussões psicológicas, da relação com a figura do homem na idade adulta, tudo isso vai gerando um problema. Mas, infelizmente, tem muitas que não verbalizaram e cresceram com esse trauma, né? E esse trauma vai perdurar pelo resto da vida. É realmente, como você falou, bem frequente e ainda é um tabu. Por quê? Porque a gente tem tipos de estupradores, infelizmente, em populações mais carentes, que é a maioria, que são os provedores da casa. E aí eles sentem-se donos da casa e do que tem dentro, inclusive as pessoas. E aí ele estupra a criança ou a pré-púbere achando que é um direito, né? Aí a gente tem que fazer uma separação entre o estuprador social e o pedófilo doença, que é um pouco diferente, né? Essa questão que a gente está colocando é uma questão mais social, associada à ignorância, associada à pobreza, associada a outros fatores. É porque essa pessoa que comete o estupro pela questão social, ele não tem a compulsão sexual por crianças. Ele tem desejo por adultos, ele tem relação com adultos. A criança, o pré-adolescente, ele acha como se fosse um objeto dele. Mas não que ele tenha o desejo exclusivo pela criança, como o caso da doença, da pedofilia. Na pedofilia, há um desejo, uma compulsão sexual especificamente por criança. A pessoa praticamente não tem prazer com adultos. E é um ato impulsivo, compulsivo, a pessoa não consegue controlar. Ela tem aquilo de uma forma impulsiva. Então, ela pega e tem o desejo e vai ter a relação. Já no estuprador social, vamos dizer, não. Ele programa, ele tem aquele ato, ele pode ter o ato com adulto. Em geral, o estuprador doença são com crianças mais novas. O estuprador social já são mais com pré-adolescentes. Mas é difícil, às vezes, fazer essa separação no dia a dia. A nossa legislação, por exemplo, não faz, né? Você fala de pedófilo, do pedófilo e do estuprador social? Não, o que se tem é o crime, né? Não tem como você tipificar a pessoa, o que é tipificado é o ato, né? Então, a pedofilia não seria crime? Não, a pedofilia, no caso, é a doença, né? É como esse ato é caracterizado enquanto doença, inclusive é classificado no CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças. Se eu não me engano, eu acho que é F65.4, né? Quer dizer, a pessoa tendo o desejo, mas não cometendo o ato, não existe o crime. Mas existe a doença. Existe, exato. Isso é importante, essa separação que você está colocando. Pelas classificações psiquiátricas, pelo CID, pelo DSM, não é necessário ter o ato para configurar a doença. O pensamento, o desejo, o pensamento compulsivo repetitivo já configuraria a doença. É a minoria que não parte para a prática. É uma minoria que não parte. Enquanto que no caso do crime, você tem que iniciar o caminho do crime, né? Que é o que a gente chama de iter criminis. Então, você tem um estupro e tem um estupro de vulnerável, né? Então, no caso, o que seria a manifestação dessa pedofilia, né? Dessa doença, quando crianças e adolescentes são estuprados. Né? Mas o estuprador é visto como um doente? Então, essa é uma questão muito delicada, né? A gente tem hoje aí a previsão de um tratamento diferente quando a pessoa é dada como incapaz, por uma questão de uma doença psicológica, psíquica, né? Como se encaixaria, no caso, o pedófilo doente mesmo, né? Quer dizer, não deveria estar numa penitenciária comum. Comum, justo. Só que... Até para sua própria segurança, né? Exato. Tem diversos fatores aí, né? Então, a gente vê hoje, eu percebo como uma falha do nosso sistema, porque ainda que seja um crime, nesse caso, como o doutor Rafael colocou, a pessoa ela não tem mesmo, ela não consegue se segurar, ela tem uma compulsão, ela sente esse desejo e em muitos casos, me corrija se eu estiver errada, né? Mas do que eu sei que eu pesquisei é que esse tipo de estuprador
o pedófilo, ele também foi vítima, né? Então, existe um ciclo aí que acontece. Se eu não estou enganada, também parece que quando a criança ela sofre um abuso em idade muito, muito pequena, né? Ela tem até a formação dela é diferente, a formação química do cérebro. E até existem estudos que fazem essa relação. O que me leva a trazer uma pergunta para os senhores, qual a impressão que vocês têm de uma situação extrema, mas que sempre é debatido quando se fala em estupradores menores, da castração química? Então, eu acho que a gente tem que quantificar o ato. Não dá para colocar todos os estupradores no mesmo balaio, vamos dizer assim. Existem perfis diferentes. A pedofilia, enquanto doença, ela não é porque, as pessoas confundem, não é porque é uma doença mental que ela não tem que ser punida. Ela tem que ser punida sim e às vezes excluída da sociedade, por resto da vida, se for o caso. Em alguns países com pena de morte, em casos extremos. As doenças mentais que a gente não pode punir são aquelas que é a perda do juízo. Por exemplo, a esquizofrenia, o louco, entre aspas. Esses são inimputáveis. Mas a pedofilia não, a pessoa sabe o que ela está fazendo, embora exista uma compulsão que ela não consegue controlar. Daí a gente tem uma explicação por que muitos pedófilos são pessoas de profissões rígidas. A gente vê muitos pedófilos na igreja católica, evangélica, vemos muitos pedófilos militares, no judiciário, na medicina, porque são profissões estruturadas e muitas vezes o próprio pedófilo procura uma profissão dessa para tentar lhe pôr limites, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Talvez um limite externo, por isso ele procura uma profissão mais rígida dessa, como a igreja, por exemplo. Então, aí voltando, a gente tem toda essa questão associada à própria pessoa não conseguir se controlar, né? Então, a castração química, que foi a pergunta, seria o último dos recursos, ou o penúltimo, em alguns países, a pena de morte. No Brasil, como não tem a pena de morte, a castração química seria o penúltimo dos recursos. Eu acho que você tem que ter uma quantificação do crime para chegar até lá. Mas antes você tem que oferecer ao pedófilo outros tipos de tratamentos, mais tênues, menos agressivos. Existe essa possibilidade, se ele demonstrar interesse? Deveria existir. Na prática, no Brasil, infelizmente, não existe. Eu sou favorável que existam serviços especializados, com 3 profissionais, com psiquiatra, com psicólogo e com assistente social, para que você tente, porque se é um estuprador que a pessoa não cometeu, vamos dizer, primeiro episódio, ela tem um relativo controle sobre seus atos, eu acho que é muito precoce você impor uma castração química. Então, eu acho que a castração química seria um recurso mais para casos mais graves, em que envolveram, sei lá, violência, o estupro de bebê, ou repetitivamente, aí sim. Vamos por um rápido intervalo, eu volto com a sua resposta em 1 minuto. A gente faz uma pausa no fórum e volta já. Estamos de volta com o Fórum. O tema de hoje é pedofilia. Doutora Thaís, nós terminamos o primeiro bloco falando da possibilidade de castração química. Não existe no Brasil essa possibilidade, né? Qual a sua impressão sobre isso? Hoje no Brasil a gente não tem uma legislação que prevê a aplicação da castração química, o que é uma pena mesmo, porque assim, existe um grande conflito, na verdade, né? O que acontece? Em alguns países a castração química ela é aplicada como uma pena, né? Como se fosse uma prisão, ou como se fosse uma internação, no caso de um inimputável, né? Então algumas pessoas defendem, inclusive no Congresso Nacional, a sua aplicação enquanto uma pena. O que eu acho interessante, como uma sanção penal, é isso que eu estou querendo dizer. O que eu acho interessante a gente pontuar é que a castração química ela também pode ser utilizada, se fosse, né, no caso de ser aprovada, como um tratamento médico, né? Porque, infelizmente, a pedofilia é uma doença que não tem cura, né? Mas existiria essa forma de tratamento, que seria aí uma questão de contenção, de controle desses impulsos sexuais. E o que também é muito importante pontuar nessa questão
questão aí legal, né, do nosso panorama legal, é que muitas pessoas comentam que não seria possível a castração química por ser uma pena de caráter perpétuo, né? E aí existe uma confusão. A castração química, que eu também chamo de castração medicamentosa, seria um procedimento que não tem esse caráter perpétuo. Na verdade, para ter eficácia, ela tem que ser aplicada de forma contínua, né? Então, acho que o doutor vai até saber colocar muito melhor do que eu. Pode se reverter. Exato. Os efeitos, eles duram aí, acho que até 6 meses, né? O que seria a castração química? Seria a injeção de hormônios, basicamente a progesterona, que é um hormônio feminino. É o mais utilizado nos Estados Unidos. Diminuindo assim o libido também? Porque nós temos hormônios masculinos, que é a testosterona, basicamente, e feminino, estrogênio e progesterona. E existe uma balança. Se você dá muito hormônio feminino, você tende a diminuir a testosterona, que é o hormônio que dá o desejo, que dá a ereção, que é relacionado ao impulso sexual. Então, você vai dar um hormônio feminino, a progesterona. É óbvio que isso não é tão inofensivo, porque você está dando uma carga altíssima de hormônio feminino para um homem. Isso vai ter repercussão no corpo da pessoa e no comportamento, porque os hormônios femininos estão ligados a alterações de comportamento. A gente vê isso muito na menopausa, na TPM, na depressão pós-parto. Tudo isso são alterações de comportamento associadas a alterações de hormônios. Então, se você fizer injeção de hormônios femininos no homem, você pode ter alteração de comportamento e alterações físicas. A mais comum é até a ginecomastia, que é surgimento de mamas no homem. Depósito de gordura específico de mulher em homens. Então, existem alguns riscos, porque é algo não natural, vamos dizer assim. Mas não é definitivo, né, como a Thaís colocou, e é uma medida, como volto a falar, como eu falei no bloco anterior, que eu acho útil, mas que seja uma medida para casos que já foi tentado outras coisas antes. Foi aplicado no Brasil um experimento científico com cerca de 33 pedófilos, se eu não estou enganada, no laboratório da USP, né? E lá se verificou justamente que, pelo menos um estudo, né, que eu li, que acompanhou um paciente, um sujeito de pesquisa, que ele já relatou nenhum impulso sexual. Então, existe essa questão que é reflexa mesmo, não é só a ereção que vai parar de existir. Os pensamentos, né, tendem a não existir ou diminuírem, porque essa questão química aí mesmo do organismo, né, a progesterona, ela vai agindo dessa forma porque a testosterona vai sendo diminuída. E essa questão dos efeitos colaterais, questão de depressão, calvície, são diversos. É interessante a gente pontuar que justamente por isso que, como o Dr. Rafael colocou, é interessante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Né? Não é só aplicar e mandar essa pessoa para casa. Né? Ela tem que ser acompanhada, tem que ter um psicólogo, tem que ver como que essa pessoa está se sentindo e o que está acontecendo. Como saem os estupradores das nossas prisões? Pois saem como entraram, ou piorados, normalmente. Infelizmente... Esse afastamento da sociedade, o risco de ser preso novamente, isso faz algum sentido na cabeça do... Não faz. A compulsão é maior do que isso. Então, se não for proposto um tratamento para quando ele sair da cadeia, ele vai continuar fazendo. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que o Estado tem que fornecer para essas pessoas esse tipo de tratamento antes. E não está sendo fornecido, porque é uma doença que é recorrente, que se não tiver tratamento vai ter para o resto da vida. Tanto que a gente tende a ver o pedófilo sempre como um bicho-papão, e realmente o ato é talvez um dos piores do mundo, é a pedofilia, mas ele muito sofre, tanto que tem uma taxa alta de suicídio e de depressão entre pedófilos. Muitos, por saber o que estão fazendo e por saber que vão fazer de novo, eles têm um sofrimento com isso. Não todos, mas uma boa parte. Agora, seria interessante para o caso da pessoa que tenha consciência do seu desequilíbrio, assuma isso e procure ajuda. Mas a gente não pode impor isso. Aí o problema é que ele esbarra no medo da rejeição social, obviamente, e no medo legal. Porque se ele assumir que ele está cometendo um crime, né, implica-se numa punição. Se ele ficar escondido, ninguém vai saber. Então, tem essas duas questões que eu acho que tem que ser trabalhadas. Primeiro, é óbvio, o preconceito, com razão social, mas aí o atendimento médico, um dos primórdios do atendimento médico, é o sigilo médico. Então, se a gente tiver locais específicos em que essa pessoa vá de forma sigilosa, e o médico tem que manter o sigilo, isso é obrigação do médico.
e essa pessoa sentir essa segurança que esse caso dela não vai ser divulgado de nenhuma forma, não vai sair daquela esfera do tratamento, eu acho que ele pode sentir mais à vontade de procurar. Pode-se impor esse tratamento a alguém? Então, hoje existe uma iniciativa legislativa, né, alguns projetos de lei que tratam da castração química e acho que são entre 8 e 11, mais ou menos. E cada um prevê de uma forma. O que a gente mais percebe aí seria a castração química oferecida como uma causa de diminuição de pena. Então, acontece todo o processo, tem a sentença, e aí é oferecida a castração como uma forma de diminuição dessa pena que já foi estabelecida numa sentença. E, apesar de eu achar que o oferecimento da castração enquanto tratamento é interessante, esse tipo de proposta legislativa eu sou um pouco reticente pelo fato de que uma pessoa que comete crimes sexuais, principalmente no caso da pedofilia, e é encaminhada para um presídio, normalmente nesses processos o réu ele já está aprisionado, né? Então ele está sofrendo normalmente violências diuturnas. Então quando você propõe esse tipo de castração química, você vai estar, como uma causa de diminuição de pena, você vai estar barganhando uma coisa que a pessoa vai aceitar, né? E o problema, assim, que eu vejo é que para um tratamento, qualquer tipo de tratamento na saúde, é necessário que você aceite o tratamento, assim, essas questões psicológicas internamente, que se aceite, que eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar isso, né, para que o tratamento tenha realmente uma eficácia e não como uma questão que é colocada como uma barganha mesmo estatal e a pessoa acaba aceitando porque ela não tem uma outra alternativa. Ou seja, a gente tem esse réu aí nessa possibilidade, uma vez passando um projeto de lei nesse sentido, o réu com a sua autonomia diminuída, né, então ele não vai ter ali como dizer não ou mesmo poder trabalhar esse tipo de consciência que alguns pedófilos não têm. Existem, sim, crianças do sexo masculino abusadas, mas, sem dúvida, é a menor quantidade. Mas existem, sim. É um problema que vai repercutir muito seriamente, como eu falei lá no início, na idade adulta dessa criança, tanto menino quanto menina. Essa é o maior X da questão. A sexualidade, os relacionamentos dessa pessoa na idade adulta muito provavelmente serão afetados. É um trauma, né? Como Freud trabalhava, a questão do trauma e outros teóricos antigos, que é difícil, porque vai ficar no seu inconsciente armazenado para sempre. Agora, ainda dentro da questão de gênero, a impressão minha ou nós temos muito mais homens praticando abuso do que mulheres em crianças? Não, é verdade. Temos mais homens, sim. Estatisticamente mostra isso. Mas a doença não faz distinção de gênero? Não, é porque aí tem muita questão do hormonal. O homem é mais impulsivo, o homem é mais agressivo. As questões ligadas à impulsividade são mais frequentes em homens. Por exemplo, dependência química, drogas, bebida, é muito mais comum em homens. Jogo patológico é muito mais comum em homens. Tem a ver com conformação cerebral, com testosterona também, com hormônios que o homem tem mais. Então, essas doenças relacionadas à impulsividade são mais comuns em homens mesmo, não só a pedofilia. A forma como a nossa legislação brasileira define estupro lhe agrada ou algumas modificações, no seu entender, tiraram um pouquinho do peso do que seria o estupro, como, por exemplo, um beijo forçado? Essa foi uma mudança que aconteceu, né, e tiveram críticas, algumas pessoas criticaram pelo fato de que hoje realmente qualquer tipo de ato que não seja consentido, até a questão de apalpar, né, enfim, tudo hoje pode ser considerado um estupro, mas algumas pessoas elogiaram também essa mudança. Por um lado, eu acredito que o que é interessante disso, já que aconteceu essa mudança, o que a gente pode tirar que realmente seja interessante é o fato de que para a grande população, né, para o maior número de pessoas, tem um peso maior você falar isso, né? Então, essa questão de que, eu lembro logo na época que houve essa mudança legal, teve acho que foi um cantor ou foi um jogador, alguma coisa assim que estava sendo encaminhado para a delegacia porque numa festa ele beijou à força uma moça e ela não teve dúvida, correu até a delegacia e ele teve ali a imputação de estupro, né? Então causa um choque maior, eu acho, na população. Então talvez seja o grande benefício dessa mudança, eu acredito. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores, os esclarecimentos de hoje, e o fórum fica por aqui.
Agradecemos ao psiquiatra e doutor em Ciências da Saúde, Rafael Boechat, e também advogado especialista e mestre em Bioética e Saúde Pública, Thaís Meirelles de Souza Maia, pela presença. Se você quiser acompanhar nosso programa pela internet, você pode acessar tvjustiça.jus.br e assistir a esta e outras entrevistas aqui da nossa emissora. Nosso e-mail é fórum@stf.jus.br e eu lhe aguardo no próximo programa.